Quando o Porto, lá de Portugal, comprou o Evanilson, ele publicou nas redes sociais uma nota oficial, especificando tudo. Quanto pagou pelo jogador, por quanto vendeu o Evanilson, por quanto ele vendeu o Evanilson para o Bournemouth, na Inglaterra, e especificou também quanto o Fluminense receberia, quanto a Tombense. Então ficou tudo ali explicadinho, para não ter dúvida. O nome disso é transparência. Porto fez a coisa bonitinho. Ó, tô vendendo o Evanilson pro clube inglês, fulano vai receber X%, ciclano vai receber Y%. É assim que vai ser dividido o dinheiro, vai tanto para os cofres do Porto, e Zé Fini. O negócio é transparência. Coisa que falta ao Fluminense. Aí fica aquele negócio, cada um diz uma coisa, daí tu vai no portal da transferência, é um valor, né? É uma confusão danada quando o Fluminense vende um jogador. O Fluminense acertou a transferência do Alexander para o Al-Ahly, do time saudita. São 9 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais. O jogador já fez exame, já foi aprovado nos exames, foram feitos aqui no Rio de Janeiro no domingo, e ele vai viajar para a Arábia Saudita para assinar o contrato. O clube saudita vai adquirir 85% dos direitos econômicos do jogador. De acordo com o portal da transparência do Fluminense, os representantes do Alexander têm direito a 10% do valor da negociação. Desses 55 milhões, os empresários do Alexander têm direito a 10%. Está no portal da transparência. A Aline Nastari trouxe as seguintes informações. Ela é do TNT Sport. Informou que em caso de uma futura venda, o Fluminense ficará com 15% do valor dessa futura transferência do Alexander. O meu questionamento, legal, 15% é um bom valor. Meu questionamento é se o Al-Ahly, um time rico, saudita, onde que jorra petróleo, é um clube vendedor. Se algum outro clube, se o Alexander for bem lá, se algum outro clube vai conseguir tirar o Alexander de lá. O Alexander vai aposentar no Al-Ahly. Tem essas características que eu saiba, não. Os clubes sauditas não têm essa característica de vender e repassar jogador. Difícil. E um campeonato, né, tranquilo para o cara jogar, render. Tem 2 veteranos lá, um dos veteranos até ajudou, que é o Firmino, ajudou na transferência, né, influenciou nessa transferência do Alexander para o Al-Ahly. Tem o Mahrez também que joga lá. Então não é um clube vendedor. Seria interessante ele ir para um clube que ele pudesse ter uma revenda e o Fluminense lucrar com esses 15% que o Fluminense vai ter o direito. O jogador tem 20 anos, vai jogar lá com Firmino e com Mahrez. O jogador ajudou muito nessa transferência. Tem outras informações aqui sobre essa transferência dele para a Arábia Saudita, que é o seguinte: havia uma expectativa que o negócio fosse fechado o mais rápido possível. Teve uma reunião neste domingo, em que sacramentou a transferência do jogador. Inicialmente a oferta do Al-Ahly foi de 8 milhões de euros, mas o Fluminense pediu um valor mais elevado pelo jogador. O jogador já se despediu dos jogadores do Fluminense no jogo contra o Corinthians. Não teve a despedida dele, foi contra o Corinthians no 0-0. Ele tinha contrato com o Fluminense até março de 2026. E a Aline Nastari dá a informação que o Fluminense tem apenas 90%. Apenas não, né? Tem 90%. Tinha, porque foi vendido. 85% do jogador. O Fluminense tinha 90% dos direitos econômicos do Alexander e repassou 85% para o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Boa sorte para o Alexander lá e que o Fluminense faça bom uso desses 55 milhões de reais. E foi aprovado nos exames. Agora a gente tem que pensar, né? Agora a transferência do Alexander é passada. Agora a gente tem que pensar no seguinte: opções.
para a saída dele. A gente tem um Doman, de 19 anos, que jogou o Campeonato Carioca, teve algumas oportunidades ali de participar na equipe profissional no início do Campeonato Carioca. Ele tem 19 anos e é promissor. Outro que pode jogar de volante, mas é um volante mais fixo, mais de marcação, não é um Alexander, que é um volante que sai mais, joga até na lateral esquerda. Aliás, o Felipe Andrade até já jogou na lateral direita e na lateral esquerda com o Fernando Diniz, ele tem essa versatilidade. Mas é um volante mais de marcação, não se encaixa no perfil do Alexander. Não sei se o Fluminense vai procurar um volante com essa característica. Já nos profissionais, a gente tem o Bernal, né, que chegou, que é para a posição do André. A gente tem um asterisco enorme no nome do André, a gente não sabe se o André vai ou se fica. E tem o Nonato, que é um jogador que se encaixa nas características do Alexander, é um jogador de mais movimentação, é aquele volante que se aproxima mais. E tem o Martinelli também, que não podemos nos esquecer. Essas são as opções na posição de volante. Para a característica do Alexander que a gente perdeu para os Emirados Árabes, somente temos o Nonato e o Martinelli, que é o Bernal, o André e o Felipe Andrade são mais aqueles 5 mais fixos na frente da zaga. O Doman tem mais essa característica de avançar. O volante Martinelli treinou normalmente, ele que teve uma torção, problema no tornozelo, ele treinou normalmente no CT Carlos Castilho e deve estar à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo de terça-feira contra o Grêmio. O Nonato está se queixando de dores no tornozelo. Já vou abrir aspas aqui para o Nonato, que ele ainda está sentindo dores, mas ele tá participando, ele acha que tem que pegar ritmo de jogo, que a dor é natural. Eu vou abrir aspas para ele já. Para o jogo contra o Grêmio, para esse jogo contra o Grêmio, são mais de 40 mil ingressos vendidos até o momento. Isso é show de bola. A gente tem uma grande dúvida com relação ao Ignacio. O Ignacio ele fez um bom jogo, um ótimo jogo. Ele teve 8 desarmes. Eu vou passar os números aqui, que são 2 números muito importantes nessa partida do Ignacio fez contra o Corinthians. Se tiver tudo bem com ele, se ele puder atuar contra o Grêmio, ele vai ser titular novamente ao lado do Thiago Silva. Não tem para onde correr. Se ele não tiver condições, ele que sentiu o joelho durante o jogo, é uma dúvida e é uma preocupação da comissão técnica, o Thiago Santos vai fazer o setor defensivo. A gente tem a volta do Ganso, a gente tem a volta do Arias, a gente tem o Nonato em condições, o Alexander foi embora. Então já dá para montar, praticamente projetar um time contra o Grêmio, né? Que seria o Fábio, o Samuel Xavier, o Inácio, o Thiago Silva, o Esquerdinha, uma falta também de opção. Também é interessante dar uma sequência para o garoto, mesmo mal. O André, o Martinelli, né, que treinou normalmente, ou o Keno, né, o Keno aberto pelo lado. Se ele optar por 4 jogadores no meio de campo, é André, Martinelli, Nonato e Ganso. E o ataque, o Arias voltando, e o Cauã Elias. Um provável time para esse jogo contra o Grêmio. Já dá uma melhorada, né, com o retorno do Ganso e do Arias. É importante. Se o Ignacio puder jogar, melhor ainda. O Ignacio, ele vai realizar exames nesta segunda-feira para saber a lesão dele, a gravidade da lesão do jogador, se há uma lesão realmente. Então, exames marcados para esta segunda-feira. Vamos ter um posicionamento sobre o Ignacio. Repito, se ele não puder jogar, quem joga é Thiago Santos. O Ignacio, nesse jogo contra o Corinthians, ele teve 8 desarmes e 4 cortes certeiros, aquele corte de lance, né? Ele interrompe a sequência da jogada. Números muito bons até ele se machucar. Espero que não seja nada grave com o zagueiro Ignacio. Falando em contusão, o Nonato deu uma entrevista após o jogo que ele disse o seguinte, que o tornozelo aí ele disse assim, o tornozelo é aquele negócio chato, né? Tem que esperar desinchar, então tá inchando o tornozelo do Nonato, incha um pouquinho, é claro, não vou voltar com 0 dor, ele ainda sente dores no tornozelo, mas estou bem melhor, venho aprimorando minha parte física enquanto tratava no departamento médico. Mas me sinto bem, preciso pegar um pouco mais de ritmo. Isso vem com o tempo. Então ele está sentindo dor, está inchando, ele não está 100%, mas ele acha que precisa ganhar ritmo, precisa atuar. É preocupante também, né? O interessante é botar todo mundo 100% contra o Grêmio. Tivemos bons resultados nessa última rodada aí, essa rodada do Campeonato Brasileiro, da 23ª. O Fluminense ainda continua com um jogo a menos.
contra o Atlético Paranaense. O Grêmio e o Internacional perderam, isso é bom para o Fluminense. O Cuiabá e o Criciúma empataram, isso foi um bom resultado também para o Fluminense. E o Vitória joga em casa contra o Cruzeiro nesta segunda-feira, então vamos dar uma secada no Vitória. Se o Fluminense fizesse a parte dele, tivesse vencido o jogo contra o Corinthians, a rodada teria sido espetacular. O Fluminense que tem o Galo na próxima rodada, fora, pega o São Paulo em casa, o Juventude fora, Botafogo em casa no Maracanã, Atlético Goianiense fora. Essa é a sequência do Fluminense nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Tamo juntos. Flui!